Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos continuar falando aqui sobre algoritmos de classificação. Em particular, vamos falar sobre uma técnica que é conhecida como análise de discriminantes lineares. Como vamos ver, essa é uma técnica que guarda muitas semelhanças com a análise de componentes principais e é baseada também no uso de autovalores e autovetores. Uma outra característica interessante dessa técnica é que ela pode ser estendida para a utilização com kernels. Bom, quando nós falamos sobre a análise de discriminantes lineares, o nosso cenário de utilização ele é muito parecido com o que já temos visto anteriormente, em termos de que nós temos um conjunto de pontos xi de dimensão d com as suas classes yi. E o nosso objetivo é encontrar um vetor w que maximiza a separação entre as classes após a projeção em w. Uma diferença fundamental entre PCA e LDA é que, no primeiro caso, no caso do PCA, como vocês se lembram, nós fazemos o possível para maximizar a variância dos dados projetados, enquanto que no LDA nós fazemos o possível para maximizar a discriminação, a diferença entre as classes. Formalmente, seja DI um subconjunto de pontos rotulado com classe CI, ou seja, o DI é que, dado que a classe de YJ é CI, nós conseguimos então determinar XJ. O tamanho de DI é denotado por NI, e nós assumimos que há apenas duas classes por hora. A projeção de qualquer ponto xi d-dimensional num vetor unitário W, ela é dada como vimos anteriormente, a projeção aqui de WXi pelo W, que nós vamos ter essa notação aqui de AIW, que é o que? É o W transposto multiplicado pelo ponto xi. O AI, nesse caso, ele é o deslocamento à coordenada de x'I na linha W, que é a projeção que nos interessa para fins de discriminação. O conjunto de n escalares de A1 até AN representa um mapeamento d-dimensional do espaço d-dimensional para o espaço unidimensional desse vetor W, que é o nosso objetivo nesse caso. Aqui estamos então construindo as bases para entender qual é a função de otimização a ser trabalhada no contexto do LDA. Bom, vamos entender então esses elementos e a dificuldade de obtê-los. Aqui nós temos um dado, né, do íris bidimensional, onde nós temos aqui uma classe representada por círculos, a outra classe representada por triângulos e um vetor W arbitrário, que nesse caso em particular não é um bom vetor para fins de análise de discriminantes lineares. Por quê? Porque nós vemos que quando é realizada a projeção dos círculos e dos triângulos sobre o vetor, eles se confundem, né? Então vários círculos e vários triângulos, ou eles mapeiam para exatamente a mesma posição ou posições muito próximas. E a situação é tão complexa nesse caso que nós não conseguimos determinar um ponto claro de separação entre os círculos e os triângulos. Por outro lado, quando nós avaliamos, como vamos ver depois, a direção de discriminante ótima, nós vemos que os círculos estão concentrados de um lado, os triângulos estão concentrados do outro lado, e aqui claramente há uma região que separa eles dois. Nesse caso, nós podemos ver aqui que a média tanto dos círculos quanto dos triângulos, representadas por essas figuras preenchidas com preto, elas também estão bem separadas e nos permitem dessa maneira determinar para um ponto qualquer desconhecido se ele está mais próximo ou da região dos círculos ou da região dos triângulos. Bom, formalmente, como que funcionaria esse discriminante linear ótimo? Primeiro, é importante nós entendermos o que é a média dos pontos projetados, onde nós temos aqui M1
que é a projeção de W transposto em μ1, que é a média real, e M2 da mesma forma. Para que possamos separar de forma máxima as classes, nós devemos separar a diferença das médias projetadas. Para uma boa separação, não só a diferença das médias é importante. Por quê? Porque se o conjunto de pontos referente a cada classe ele continuar muito espalhado, então também essas classes vão acabar se confundindo. Dessa maneira, nós devemos considerar o espalhamento das classes, que nada mais é que o tamanho de cada classe multiplicado pela sua variância, e nós, a partir dessa avaliação, tanto da diferença entre as médias quanto do espalhamento das classes, nós podemos chegar na função de Fisher, que é a primeira função que nós vamos estudar aqui, onde nós queremos maximizar a razão entre o quadrado da diferença das médias sobre a soma dos espalhamentos que são função da variância. Bom, em termos matriciais, nós podemos então reescrever a diferença das médias como sendo o vetor transposto multiplicado pela diferença das médias reais, onde essa matriz B ela vai exatamente nos dar o produto interno aqui das diferenças das médias, que é a chamada matriz de espalhamento entre classes. O espalhamento projetado para a classe CI, então, ele é SI ao quadrado, que vai ser exatamente a matriz WT, SI, W. Mais uma vez, ele é o quê? Ele é o produto interno entre a diferença de cada ponto e a respectiva média. Combinando ambos os espalhamentos, nós temos o quê? Que S1 ao quadrado mais S2 ao quadrado vai ser aqui o produto do vetor W transposto mais a matriz mais o vetor multiplicado pelo vetor W, e que nós vamos chamar genericamente a soma de S1 e S2 uma matriz S aqui. Ela é uma matriz positiva, semidefinida, simétrica, e que nos dá o espalhamento dentro de cada classe. O objetivo, então, da análise de discriminantes lineares se torna o quê? A razão entre dois produtos, né, do vetor W multiplicado tanto pela matriz de espalhamento entre classes e a matriz de espalhamento intraclasse. Para resolver essa equação de forma a maximizá-la, nós vamos diferenciar a função objetivo com relação a W e, após algumas simplificações que vamos omitir por questões de tempo e detalhamento aqui, nós chegamos exatamente no problema de alto valor generalizado, onde lambda igual a J de W é um alto valor generalizado de B e S. Para maximizar o objetivo lambda, nós devemos escolher o maior alto valor generalizado e W vai ser o alto vetor correspondente. Bom, aqui nós vemos nesse algoritmo um exemplo desses passos que foram colocados. Então, inicialmente, nós criamos os subconjuntos para cada uma das classes, calculamos a média desses subconjuntos, a matriz de espalhamento entre classes, centralizamos para que podermos calcular exatamente a matriz de espalhamento intraclasse e então determinamos o autovetor dominante e o alto valor dominante, que é o maior alto valor, uma vez que nós queremos maximizar a função JW. Bom, aqui nós temos agora formalmente aquele exemplo apresentado anteriormente, onde a nossa matriz de espalhamento entre classes está aqui calculada, cada uma das matrizes de espalhamento intraclasses, e aí ao resolver o alto vetor dominante e alto valor dominante, nós chegamos ao valor de lambda 1, que é igual a 0,11, e o W ele tem as direções 0,551 menos 0,834, que está aqui representado na figura. Bom, vamos então entender se há como melhorar isso em termos de duas classes. Para o cenário de duas classes, se a matriz S é não singular, nós podemos resolver diretamente para W sem necessidade de autovalores e autovetores, o que é uma ótima notícia em termos do custo computacional e da demanda para encontrarmos o discriminante linear de melhor qualidade. A matriz B de espalhamento entre classes
ela vai estar na mesma direção da diferença entre μ1 e μ2. Então nós temos aqui que BW é igual ao produto interno das diferenças, que ao fim ele nos dá como B μ1 menos μ2. A equação de autovetores generalizada pode então ser reescrita utilizando esse conceito, onde W será B sobre o lambda multiplicado pela matriz de espalhamento menos 1, multiplicado pela diferença entre as médias. Uma vez que B sobre lambda é um escalar, nós podemos resolver para o melhor discriminante linear desta forma aqui direta, desde que o S seja inversível, que é, e finalmente normalizamos W para ser um vetor unitário. Como está mostrado aqui, né? Ou seja, a gente computa diretamente o W e normalizamos, que nesse sentido a gente obtém exatamente o mesmo vetor, só que com o sinal invertido. A ideia aqui é que só o multiplicador escalar é diferente e que ele vai ser ajustado adequadamente após ser determinado de forma direta, que é o grande ganho dessa estratégia aqui mostrada. Bom, com isso nós concluímos a primeira parte a respeito de análise de discriminantes lineares, que continua no próximo vídeo.